Sejam bem-vindos à TV Púlpito do Sertão Reformado. O livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 9, a partir do versículo 10. Há 8 dias iniciamos a exposição desse capítulo. E pegando carona com o papai Paulo Anglada, dissemos que do versículo 1 até o versículo 9, nós temos a conversão de Paulo em 3 aspectos. Do versículo 1 ao versículo 9 do capítulo 9, nós temos o Paulo perseguidor implacável, indo em direção a Damasco para massacrar aqueles que estavam no caminho, as ovelhas de Cristo. O Paulo implacável. Mostramos também no capítulo 9 que teve o segundo momento, o perseguidor agora perplexo. Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Agora está perplexo o homem. E temos também do primeiro versículo até o 9, o Paulo, o perseguidor humilhado, levado por outros até a rua direita, sem enxergar nada. Que mudança, hein? Há pouco estava num gabinete pastoral com uma determinada ovelha do Senhor e falando para essa ovelha, o mesmo Deus que fez isso com Saulo, que passou depois a ser conhecido como Paulo, ele continua sendo o mesmo Deus hoje. Isso é consolador para nós. Você pode fazer uma aplicação estendida em todas as áreas da vida. Todas as áreas da vida. Paulo estava indo de encontro a Cristo e à igreja. Ele estava no caminho também, mas indo de encontro. Mas ao mesmo tempo o Senhor já estava à procura dele. E o Senhor também foi de encontro a ele, para depois ir ao encontro. A luz. Saulo, Saulo, ali é repreensão, é chamado. Saulo, Saulo, por que me persegues? Agora do versículo 10 até o versículo 19, nós temos agora o instrumento, o perseguidor sendo transformado num instrumento na obra de Deus, um instrumento nas mãos de Deus. Do 10 ao 17, nós temos agora o perseguidor transformado num instrumento nas mãos de Deus. E que instrumento, hein? Vamos ler o texto? Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Preste bem atenção, gente. Lá em Damasco já tinha uma igreja. Lá já tinha discípulos de Cristo. O 11. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, na casa de Judas. Não tem nada a ver com o Judas da carta não, viu? Lá tinha nomes repetidos: Judas, Paulo, Tiago. Procura por Saulo, apelidado de Tarso. Aí vem uma nota: pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impôs-lhes as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém.
e para que trouxe a autorização dos principais sacerdotes para o prender, para prender a todos que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Por enquanto só até aí, segura aí. Do versículo 10 até o versículo 15 nós temos o Saulo convertido, agora sendo Deus preparando tanto o ambiente espiritual como o ambiente físico e eclesial para o seu recebimento. É a preparação para o batismo. Deus é perfeito. É a preparação para o batismo daquele que, a partir daquele momento, seria agora um grande instrumento nas mãos de Deus. É a preparação. E veja como se dá a preparação. Deus chama Ananias, um servo do Senhor, um dos discípulos do Senhor que residia em Damasco. Aliás, Saulo estava indo lá também para pegá-lo, caso pudesse. Olha o que Deus faz, gente. Ananias, fala, Senhor. O que nos chama a atenção, e Paulo Angular fala sobre isso, é que Deus não levanta um outro apóstolo para ir ter com Paulo. Ele chama um simples Ananias. Ele só vai ser citado por Paulo mesmo em Atos 22, Atos 26, indiretamente. Mas daí para frente não se ouve mais falar em Ananias. Mas Deus usou Ananias para inserir Paulo na igreja. Deus usou Ananias dentro desse preparo de iniciação de Paulo na igreja, na fé. Veja o versículo 16 comigo, que eu vou trazer alguns detalhes aí. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Pode ir. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho para onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Aí o texto diz o quê? No 18: imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. Todos vocês passaram por uma classe de catecúmenos, ainda que alguns aqui oriundos de outras igrejas, lá não se use essa nomenclatura histórica, catecúmenos. Mas muito especialmente aqueles que passaram por classe de catecúmeno na tradição reformada, os seus professores citaram, no nosso caso, a Confissão de Fé de Westminster, ou os breves, o catecismo maior ou menor, os catecismos. E lá nós temos biblicamente uma definição do batismo, a simbologia do batismo. Número 1, ele é uma iniciação na igreja. O batismo foi estabelecido como iniciação na igreja, visível. Número 2, sinal e selo da aliança da graça. Sinal e selo da aliança da graça. Número 3, observem, aponta para a regeneração.
O batismo simboliza o que aconteceu espiritualmente, regeneração. Número 4, remissão dos pecados. O lavar, o ser lavado com água. Número 5, a união com Cristo. E número 6, consagração na obra de Deus. Está lá. Confissão de fé de Westminster, os catecismos menor e maior. Então vou repetir. Eu estou colocando na ordem aqui aleatória, mas está lá. E é bíblico. Iniciação na igreja, visível. União com Cristo, número 2. Número 3, sinal e selo da aliança da graça, do pacto da graça. Número 4, regeneração. Número 5, remissão dos pecados. Número 6, consagração a Deus e a sua causa. Então o texto diz aí que depois que Ananias é preparado por Deus no aspecto psíquico, emocional e espiritual para que fosse ter com Saulo. Ao mesmo tempo que Ananias está sendo preparado por Deus, Paulo está sendo preparado por Deus lá. Diz o texto que ele estava lá orando. O próprio Deus disse para Ananias: olha, ele está na rua direita, na casa de um Judas, e ele está orando. Preparação. E ele atende, ele vai, batiza Paulo. Ou seja, Ananias é usado por Deus para dizer para Paulo: em nome de Deus, doravante, você é também da igreja. A igreja a quem você estava perseguindo, você agora também é pertencente a ela. Notem que no texto anterior, versículo anterior, bota aí, Jean, como é que Ananias dirige a Paulo? Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão. Agora, vejam, nós estamos no ponto 1, preparação para o batismo de Paulo. Preparação para a iniciação de Paulo na igreja. A preparação para o início do apostolado de Paulo. Aí Deus prepara Ananias, né? Ananias só chama Saulo de irmão porque antes Deus o procurou. Deus disse: calma. Chega aqui. Volta agora novamente o texto aí, querido Jean, a partir do 10. Volte o texto novamente, é indo e voltando, indo e voltando. Veja agora, vamos mergulhar um pouquinho. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Havia em Damasco o que, gente? Um discípulo de Cristo. Aí o texto continua: disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Se você quisesse pregar aqui uma pastoral, ou um sermão temático ou até textual sobre, destacasse apenas uma característica de um discípulo de Cristo, eis-me aqui. Disponibilidade. Boa, guerreiro. E você ilustrasse o que é estar disponível a Deus, a obra, a igreja, já bastaria, não bastaria? Já bastaria. Olha só. Disse-lhe o Senhor.
Claro que começaríamos aí trabalhando a ideia de suzerano. Disse-lhe o Senhor da graça, da aliança. Quem manda sou eu aqui. Discípulo é discípulo. O Senhor só tem um, Jesus Cristo. Mas o discípulo responde: eis-me aqui. Isso nos faz lembrar Isaías, não faz, gente? Quem há de ir por nós? A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Isaías diz o quê? Eis-me aqui, Senhor. Gente de Deus, em nome de Jesus Cristo, precisamos tomar muito cuidado. Inclusive, eu vou fazer um apanhadão domingo, vai ser classe única. Domingo vamos trabalhar dízimo, é questão de reino e não de dinheiro apenas. Anote aí, dízimo é questão de reino e não de dinheiro apenas. Eu falei apenas. É questão de reino. Dízimo é questão de reino e não de dinheiro apenas. É dinheiro também, mas o dinheiro aponta para algo maior. Reino. Reino de Deus. E aí eu estou narrando isso porque, queridos, olha, e o presbítero Manuel colocou bem, disponibilidade. Um discípulo de Cristo é alguém inteiramente disponível a Cristo, disponível à obra de Cristo. Cristo e a sua obra têm prioridade na agenda desse discípulo. Tem ou não tem? Pelo menos deveria ter. Você não vê Ananias, oi, o que é mesmo? Oh, senhor, espera só um pouquinho aqui, eu estou aqui. Não. E a visão ali foi real. Ananias, ao que respondeu, eis-me aqui, Senhor. Então ele viu Jesus. Numa visão, eis-me aqui, Senhor. Disponibilidade. Continua o texto agora, pode passar aí. O 12. Que seja encontrado em você, meu irmão, disponibilidade. Agora, disponibilidade para quê? Vamos lá. E viu entrar um homem chamado Ananias. Peraí, volta um pouquinho, por favor, guerreirão. 11. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está... Se eu fosse continuar com esse texto pregando as características de um discípulo de Cristo, além dessa que o presbítero Manuel colocou, disponibilidade, qual outra característica agora nesse texto eu colocaria? Um discípulo de Cristo, ele é caracterizado por uma vida de oração. Tem outras coisas aí também. Eu ouvi aí detalhes aí, mas eu destacaria também a oração. Paulo agora é discípulo. O perseguidor dos discípulos agora é discípulo, gente. E ele é encontrado orando. Oh, Senhor, nos ajuda. E aqui eu não estou só me dirigindo a vocês, não. Eu olho para mim mesmo. É um olhar para fora, pastoral, e um olhar para dentro. Um olhar para dentro e um olhar para fora. Na medida em que eu olho para vocês, eu tenho que olhar para vocês depois de olhar para mim mesmo, para dentro. Encontrado orando. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. Disponibilidade é vida de oração. Mas aí eu quero abrir um parênteses e trazer aqui também uma palavra de consolação. O Senhor conhece cada passo que damos. Ele chama Ananias e disse: ele está lá fazendo o quê? Orando. Ei, ele sabe o que eu estou fazendo. Ele sabe o que eu estou fazendo. Às vezes eu tiro um tempinho, é necessário, durante o dia de trabalho pastoral interno, que é leitura, preparar estudo, sermão. Eu costumo papirar assuntos para sermões que eu vou pregar daqui a 2 meses, mas eu já vou lendo. Eu vou enriquecendo já Aí, até a hora que eu paro, eu vou lá, pego o celular, aí eu vou ver algumas coisas das igrejas, né, de pastores, mas aí daqui a pouco é como se
você fosse balançado pelo Senhor, né? Aí eu paro assim, opa, ei, tá bom, guerreiro, volte, porque você vai prestar conta ao Senhor de cada minuto que Ele te deu. Eu entro para a minha biblioteca dizendo, o Senhor me confiou um rebanho, eu preciso preparar um bom alimento para esse rebanho. O Senhor vê cada passo que você dá, meu irmão, minha irmã. Cada passo, Carlos, isso é consolador. É um alerta, não é, Mateus? Mas é consolador. É um alerta, porque Ele está de olho, mas é consolador ao mesmo tempo, Aninha. Ana, é consolador, Diácono Venâncio. O Senhor se aproxima de Moisés e diz: eu tenho visto o sofrimento do meu povo. Eu tenho visto o sofrimento do meu povo. Então Deus vê Paulo orando. Agora o versículo 12. Agora sim, observe, gente. E viu entrar um homem chamado Ananias e impôs-lhes as mãos para recuperem a vista. Gente de Deus, nós não vivemos sobre o acaso, queridos. Nós vivemos sobre um Deus da providência. O Senhor já mostra para Paulo antecipadamente o que o próprio Deus iria fazer usando Ananias. Nós não vivemos de acaso. O nosso Deus é o Deus que Ele provoca a circunstância, Ele ajunta, Ele mexe no tabuleiro, Ele faz isso. Esse movimento de Deus às vezes nos assusta. Porque nós somos limitados, mas nos assusta, não é, Cléo? Nos assusta, Bia. Você vê Deus mexendo no tabuleiro e nós estamos naquele tabuleiro ali. Isso nos assusta, porque Ele empurra um para aqui, traz um para cá, não é, mas nada acontece por acaso. Nós vivemos sob a providência de Deus. Deus mostra para Ananias, Deus mostra para Paulo o que Deus ia fazer através de Ananias. E ele narra para Ananias. Gente, essa preparação é extraordinária. Nem sempre, e não vai ser sempre assim não, mas o que Deus está mostrando é que esse é o trabalho dele, no dia a dia conosco. Ele nos aproxima de pessoas, e precisamos entender que Ele nos aproxima de pessoas por acaso. Ele nos aproxima de pessoas, Ele nos afasta de pessoas, Ele nos aproxima de pessoas, Ele nos afasta de pessoas, tudo isso com o propósito dele. Agora sim o 13, observe bem. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? Vamos lá, o 14. E para aqui trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. Ananias nos dá aí uma lição, querida, sobre o nosso Deus. O nosso Deus não é carrasco, o nosso Deus não anula a nossa individualidade, não. Ele abre espaço para que você chegue diante dele, Senhor. Esse homem aí, porque parece que a gente encara o nosso Deus como um carrasco, não é? Que está fechado a diálogo conosco. Não, olha aí, ó. Deus conhece a nossa estrutura, gente. Então, o Ananias ainda tentou pleitear com Deus assim: Senhor, ele não está sendo rebelde, não. Ele só está dizendo: Senhor, o Senhor sabe que esse homem veio aqui para me pegar também, não é? O 15, Diácono Venâncio levantou a mão, foi? Microfone aí, querido, acabou com o microfone. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento. Agora observe, gente. Vai, porque este é para mim um instrumento para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. O Senhor Deus repreende Ananias. Ananias diz: não, eu sei disso. Em outras palavras, eu sei, Ananias, mas vai, estou te mandando. Ele será para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Queridos, que o Senhor saia, e sempre sairá, mas é linguagem retórica. Que Ele saia sempre vencedor sobre as nossas razões, argumentos e tudo mais. Depositemos diante dEle todos os nossos arrazoados. Depositemos diante dEle todos os nossos questionamentos.
todos os nossos não entendimentos, porque Ele sabe o que faz. Deus não é enganado por nada e por ninguém. Ele disse, vai. Então, quando Deus diz, vai. Está lá em Josué. Quando vocês virem os sacerdotes que levam a arca da aliança do Senhor, levantem-se e sigam-os. Entenderam? Em outras palavras, Deus está dizendo, Deus está usando Josué para dizer, vão. Quando vocês virem os sacerdotes que levam a arca da aliança do Senhor, levantem-se e sigam-os. Aí agora, ó, Ananias, é verdade, mas olha, vai lá que a história mudou. Vai lá que daqui para frente a história da vida de Paulo será outra. Vai. Isso é confiar no nosso Deus, guerreiros. Se eu fosse para destacar implicitamente, uma outra característica seria discípulo confia. Um discípulo de Cristo confia em Cristo, ele confia em Deus. Ele disse, vai. Eu também ficaria com medo. Um Paulo implacável. Mas olha, Deus disse, vai. Precisamos confiar no nosso Deus. Sai da tua terra, Abraão, da tua parentela e vai. Lembraram? Deus gosta desse vai. E vai para uma terra que eu te mostrarei. Olha, confia em mim, Abraão. Depois Abraão, confia. Josué, 7 voltas sobre Jericó. Na 7ª, mais 7 voltas. Mande tocar as trombetas. Em outras palavras, Josué, vai. Isso requer confiança. Um discípulo confia, ó. Um discípulo é disponível para ele. Um discípulo é o que mais, gente? Ele tem uma vida de oração e ele confia em Deus. Ele confia em Cristo. Diácono Venâncio, manda brasa, guerreiro. Tinha outra pessoa que tinha levantado a mão, pastor? Outra pessoa foi? Me ajude aí, eu acho. Quem levantou? Mostra também que ele estava ligado no que estava acontecendo no dia a dia dele. Então, para ele citar no texto que estava trazendo, quem era Saulo e o que ele estava fazendo, e especificar que ele trazia cartas e tudo mais, mostra que ele estava ligado no que estava, além de estar ligado com Deus também, porque a própria Bíblia fala, mostra também que está ligado na situação terrena ou secular, né? Excelente, Venâncio. Ou seja, deixa eu fazer um comentário aqui, pode levar lá. Comentário muito bom. Boa, guerreiro, olha que legal aí. Ou seja, Ananias era um homem inteirado do que estava. Não era um discípulo. Opa, olha que legal. Eu poderia incluir aí, Venâncio, como ele não era alienado do que estava acontecendo. Ele estava inteirado. A prova é tanto que ele chega diante do Senhor, mas ele chegou aqui com autorização do sumo sacerdote, do Sinédrio, para pegar a gente. Um bom destaque aí. E aí eu quero só aprofundar isso aí, Venâncio, já que você nos deu esse gancho aí. Um discípulo de Cristo, ele não está com os olhos fitos apenas no seu umbigo. Ele está de olho. Ele se importa com a igreja, ele se importa com a causa. Ele não disse, Senhor, ele veio aqui me pegar. Não, ele veio aqui contra os teus discípulos, ele veio aqui contra a tua igreja, contra nós. Então, assim, um discípulo de Cristo, ele não é alienado, ele está sempre inteirado. Você que é membro desta igreja, seja um discípulo inteirado da igreja. Veja o que está acontecendo. Veja em que ela está precisando de ajuda. Preste bem atenção. Essa frase bem citada por aí, mas eu acho ela legal. Muitas vezes, o nosso pedido de oração como liderança, para que Deus supra determinada área na igreja, a resposta de Deus já está aqui na igreja. E essa resposta pode ser você, de acordo com o talento e o dom que Ele te deu. Às vezes, Senhor, abençoa o nosso ministério de cântico, Senhor, a nossa área, abençoa o nosso, vendo aqui, é só hipoteticamente, abençoa o nosso vocal, Senhor. Senhor, nós estamos precisando aqui, além do que já temos, graças a Deus por isso, mas precisamos de um reforço aí, de um tenor. Oh, Deus, levanta
traz essa pessoa e de repente o tenor está aqui. Olha aí, está vendo? O prefeito mandou dizer, estou aqui, entendeu? Nosso coral está precisando de um tenor, Senhor, e o tenor está aqui. Entenderam a fala aí? É isso mesmo. Ó, Senhor, o ministério de Zaqueu tem sido uma bênção, nossa diretoria tem trabalhado, nosso agora já temos uma equipe, mas, Senhor, estamos precisando de gente para que tenha o talento, o dom, para submissão, humildade, para liderar um desses PGS. A resposta muitas vezes já está aqui. Só precisa a pessoa dizer lá, o que Ananias disse, eis-me aqui, Senhor. Disponibilidade. Vida de oração, confiança. Presbítero Adoaldo. Só fazendo uma pontezinha em relação ao que está exposto aqui, é que se nós voltarmos um pouquinho aí e vemos a situação em que Samuel, o profeta Samuel se encontrava, Deus chega para ele e diz, vai até a casa de Jessé, porque me provide um rei lá. Então Samuel vai, e quando passa aos filhos de Jessé, ele está diante de um soldado que é perito, que é experiente, e na visão de Samuel, eis aqui o rei, porque ele apenas estava vendo, entendeu, à sua frente, e segundo o diagnóstico dele, pela aparência e pelo que ele via de um soldado apto para a guerra. Porém, na soberania de Deus, entendeu, os propósitos eram outros. Da mesma forma também, Ananias vê, pelo relato que ele vê e pelo que ele tem, digamos, o que eu ouvi falar em relação a Saulo, ele estaria correto. Porém, Deus, na sua soberania, e do que ele sabe muito mais além, ele chega e diz, olha, vai porque este é para mim agora, a partir de hoje, um instrumento de bênção. Então muitas vezes a gente analisa a coisa pela aparência, pelo modo de ser, pela capacidade de cada um. Deus, ele sonda os corações e ele chama quem quer, da forma que ele quer. Ele é soberano. Amém, guerreiro. Amém, amém. Presbítero Humberto aqui, o microfone aqui também. Amém, presbítero Adoaldo. É isso mesmo, guerreiro. Chama quem quer, quando quer, da forma que ele quer, para o que ele quer. Presbítero Humberto. O pastor citou algo importante aí, que o nosso Deus, ele não é carrasco. Foi isso? Isso. Nosso Deus, ele não é carrasco. Então, a gente percebe aqui no texto e a gente pode entender que o nosso Deus, ele não utiliza de tirania em nenhum momento, porque a gente entende que o nosso Deus, ele é soberano, ele criou todas as coisas, ele é o criador de tudo. No entanto, o relato bíblico, ele mostra que o Senhor deu a ordem e o discípulo, ele não questiona, na verdade, ele apenas, e aí é onde entra o que eu penso aqui também, ou o Ananias, ele temeu a ordem, entendeu? Pelo fato dele ser perseguidor implacável, ele pode ter medo da ordem, porque existem duas situações que eu vejo também. A ordem do Senhor é simples, mas para Ananias a ordem foi difícil. Complexa de cumprir. Então, o que é que a gente entende? Mesmo assim, a gente vê o relato bíblico que há uma resposta do discípulo em dizer, Senhor, acontece isso. É como se fosse assim, tem certeza? Isso. A gente percebe que o nosso Deus, ele não é tirano. Verdade, guerreiro. Ele abre diálogo com a gente. Abre diálogo, justamente. É por isso que tem essa maravilha da palavra de Deus, assim, tão exposta, de forma tão clara para nós, a ponto da gente perceber que não existe essa tirania, não existe essa questão de ser carrasco. Muito pelo contrário, o nosso Deus é um Deus que dá a liberdade, sabendo que logo em seguida, mesmo depois do argumento de Ananias, ele disse, vai. E ele foi. Porque ele já tinha dito, vai. Isso. Ele disse, então o Senhor lhe ordenou, dispõe-te e vai. Aí depois da resposta de Ananias, ele disse, vai. Entendeu? Isso, guerreiro. Percebe justamente esses detalhes todos aqui nesse texto maravilhoso. E esse é o nosso Deus, né, guerreiro?
Ele não é tirano conosco. Ele abre espaço para diálogo com a gente. E aí, um gancho na fala também do presbítero Humberto, assim como foi falado ali pelo também presbítero Eduardo, eu também penso que houve um medo ali também de Ananias, guerreiro. Porque eu lembro também de Moisés, quando Deus disse, vai ter com Faraó, Moisés, eu sim, é você mesmo, não é? Mas nem o povo vai acreditar em mim, quanto menos Faraó, parafraseando, não é? Nem o povo, o teu povo não vai acreditar em mim, quanto menos Faraó, não é? Então é verdade, guerreiro, sua fala foi muito boa também aí, mas o gostoso é isso, meu irmão, esse é o nosso Deus, Ele te chama para você abrir o coração diante dEle, rasgar o coração diante dEle. Como isso é gostoso, saber que o nosso Deus é isso. Volta para o texto aí para a gente encerrar por hoje. Queremos encerrar às 11h20, são 21h14 aqui, isso. Vai, porque é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Deixa só aí o texto. Deus prepara para o batismo. Prepara Ananias, prepara Saulo, não é? Mas antes mesmo do batismo, o Senhor revela que tem um plano para Paulo. Esse é o segundo ponto aí. Deus tem um plano para a igreja como um todo. Ele tem um plano para cada discípulo dele. E por isso que Ele nos dá talentos e dons. Veja, Deus disse para Ananias, mas o Senhor lhe disse, vai. Por quê? Este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome, plano, o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Deus revela para Ananias que ele tinha um plano para Paulo, como apóstolo agora. Esse é o nosso Deus, gente. Você não é, entenda, você não é um número de cartão de crédito, não. Você não é estatística. A estatística tem o seu lugar, mas você não é estatística para Deus. Você não é número de cartão de crédito para Deus, né? Cartão de crédito tem a sua importância, mas você não é número de cartão de crédito. Você não é tratado por Deus como por atacado, não, gente. Não somos. Entendeu, Josué? Ele tem um plano para você dentro do reino dele. Agora, esse plano para você dentro do reino dele é para o bem, é para a expansão do reino de Deus e não para a sua projeção. Eis aí a diferença. Ele vai proclamar o nome dele mesmo. É isso? Não. Ele vai proclamar o meu nome. É o Senhor Jesus falando para Ananias. Ele vai proclamar o meu nome. E vai proclamar aonde, Senhor? Entre os gentios. Vai comparecer diante de reis. E vai também comparecer diante dos filhos de Israel. Então, em o nome de Cristo, entenda, Sônia. O nosso Deus tem um plano para cada um de nós no seu reino. Agora, é um plano no seu reino. Se usa muito por aí essa palavra plano, mas é uma coisa muito mais voltada para o ensimesmamento, para um triunfalismo. E aí aquela música de sabor de mel, as pessoas cantam com sede de vingança, não é? Deus tem um plano, sim. Micro e macro. Mas o plano micro que Ele tem para você está ligado ao plano macro, que é o reino dEle, a glória dEle. Agora você precisa abraçar esse plano de Deus para a tua vida. E esse plano de Deus para a tua vida é abraçado aqui, ó, na igreja. Ele não te chamou para o nada, Ele te chamou para alguma coisa, meu irmão. Ele não te chamou para o nada, Ele te chamou para alguma coisa. Por isso eu louvo a Deus, Bia. Sempre que eu dei uma olhadinha aqui, eu sempre canto olhando para lá, para o canto, para lá, e observando Virgínia de um lado, o presbítero Humberto aqui, você do outro, e observando que coisa, que bênção. Bia está conosco aqui há 2 anos, né, Bia? 1 ano. E Bia já está aí nos abençoando. É isso. Eu não estou dizendo que você só vai nos abençoar se você estiver aqui, não, gente. É dom e talento. Mas você pode abençoar a igreja de Cristo com o talento e o dom que Ele te deu. Diga, eis-me aqui, presbítero Manuel.
Você falou para encerrar aí rapidinho. Paulo estava inserido já no meio dos reis. Ele tinha cartas, ele tinha acesso. Então eu entendo que Deus nos usa também para que a gente, onde estamos inseridos, onde temos esse acesso, a gente levar essas pessoas. Então, onde você está próximo, é mais fácil do que eu entrar no seu próximo, porque você já está ali, bem como eu, bem como o outro e outro e outro. Então, onde você está inserido, como o Paulo estava ali, né, ele participava da nata, né, da sociedade. Então, naquele meio, a gente tinha os reis. Né? E boa, guerreiro. Ou seja, Deus já vinha preparando o Paulo para comparecer diante de reis. Até isso Deus faz. Deus levanta pessoas para determinada frente de trabalho, levanta outros para outras frentes de trabalho. E por quê? Colocaste, ele já estava inserido ali naquela ambiência, não é? Ele poderia usar Ananias, mas usou Paulo. Usou Paulo. Fantástico isso, guerreiro. Na casa do Pai, nós somos todos, e você colocou bem, ele quis levar quem na presença de reis? Paulo e não Ananias. Então Deus tem um plano, agora abrace esse projeto. Encerrando de vez, continua o texto agora. Vou destacar o último ponto aqui: o batismo de fato e a capacitação espiritual. O batismo de fato e a capacitação espiritual. Já tinha terminado já, guerreiro? Já? Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Aí o texto continua, vamos lá. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu, no caminho, por onde vinhas, para que recuperes a vista e fique cheio do Espírito. E fique cheio do Espírito. O que aconteceu em seguida agora, gente? Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas. E aí representa muita coisa. Agora não é mais o Saulo enxergando como velho homem. Agora é um Paulo enxergando como novo homem. Deus seja louvado. Pode falar, guerreiro. A seguir levantou-se e foi batizado. Prefeito Humberto. É só rapidinho para não perder essa oportunidade aí do versículo 16. O versículo 16. Ele diz assim: pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então, eu gosto muito de ver os detalhes, sabe, que está na palavra. Pois eu lhe mostrarei, ou seja, o Senhor falando, eu lhe mostrarei quanto lhe importa, ou seja, o importante para ele, Paulo, sofrer pelo meu nome. Isso. Perceba o detalhe dessa expressão. Quando a gente vai ler em qualquer outra versão, você vai ver que o fato do Senhor ter dito que para ele seria importante sofrer pelo nome de, talvez, penso eu, por todas as atrocidades que ele cometeu, o Senhor vai e faz isso, pois eu lhe mostrarei o quanto importa sofrer pelo meu nome. Isso, boa, guerreiro. O quanto importa. E você vai sofrer com prazer, Paulo, pelo meu nome. Boa, guerreiro. E aí, querido, encerra. Imediatamente lhe caiu dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. O 19, e depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Batismo, capacitação espiritual e coinonia. Batismo, capacitação espiritual e coinonia. Se foi assim com Saulo, meu irmão, não pode ser diferente com você, não. Em o nome de Jesus Cristo, prossigamos. A Bíblia é perfeita. Como bem colocou aqui o prefeito Humberto, leia a Bíblia em casa, porque são muitos detalhes edificantes. Uma palavra, um provérbio que está no texto, um verbo, um adjetivo, um substantivo, um advérbio. Aí você percebe a grandeza, como bem disse o prefeito, eu lhe mostrarei. Você transforma uma palavrinha dessa numa devocional para a própria igreja, para você, para a igreja, para a família. Agora a gente precisa ler a palavra
e ler movidos pelo Espírito Santo. Que o Senhor nos abençoe, hoje e sempre.